Essa aqui é a aula 7 do livro do Michael Hampton. Eu atento vocês aqui que a gente está começando a tratar sobre posturas conceituais diferentes. Você vai ver que o Michael Hampton trata de certas coisas de uma forma diferente da do que eu estou ensinando para vocês no Charles Bargue, principalmente relacionados à abstração. No Charles Bargue eu trato, no desenho de referência, quando a gente está copiando uma imagem, eu insisto muito para que a gente busque a abstração das formas. Essa é uma técnica de desenho muito eficiente quando a gente está fazendo desenho de referência e também em desenhos mais artísticos. O Michael Hampton aqui, a forma como ele fala da linha é muito mais relacionada à descrição da forma. O objetivo dos traços é para que você descreva justamente determinada forma, um braço, né, uma perna, uma cabeça. E também algumas diferenças relacionadas ao gestual, né? Ao que ele chama de gestual, ao que eu chamo de gestual, que a gente também vai discutir lá na mesa. Mas não se preocupem, porque isso tudo se junta lá na frente e quando você estiver desenhando, você vai utilizar essas duas ferramentas ao mesmo tempo. Isso é sempre muito útil pra gente, né? Quanto mais ferramentas a gente tiver em mãos, melhor. Aproveito e peço que vocês curtem, que vocês compartilhem o vídeo, mostrem para alguma pessoa que goste de desenho. Se vocês quiserem comprar algum material, deixo sempre o link afiliado para vocês. Então é isso aí, vamos para a mesa, daqui a pouco a gente volta. Ele começa falando aqui de uma coisa que a gente discute muito na playlist do Charles Bargue, só que ele chama de outro nome, né? Ele fala da economia da linha. Ele está discutindo sobre a qualidade da linha do seu desenho, que lá no Charles Bargue eu chamo de firmeza do traço. A gente pode fazer traços leves ou traços firmes. Então você vai pensar numa linha que seja mais suave, quando você quiser que a experiência visual do observador seja lenta. Eu não sei se vocês lembram, uma vez que eu discuti com vocês no vídeo do Charles Bargue, quando a gente descreve a massa, né, dessa forma aqui, eu descrevi lá que aqui é como se fosse uma nota musical, né, que um traço seria como se fosse um golpe seco. E na massa seria uma coisa que se suaviza com o tempo. Aqui ele está falando a mesma coisa em outras palavras, e isso eu acho muito legal, né? Você percebe que os conceitos eles se misturam. Aqui ele chama isso aqui que eu falei para vocês de experiência visual mais lenta, que seria quando você tem uma esfera, né? Você tem toda essa passagem aqui. Quando você lança a mão de uma massa mais suave, seria para descrever músculos, correto? Você quer que a informação passe de forma suave para o observador. Agora, quando você lança a mão de traços duros, que seria, por exemplo, quando você vai descrever uma caixa, essa mudança brusca de informação ela é muito boa para descrever angulosidades do corpo. Eu gosto muito dessa palavra, descrever marcos ósseos, que seria quando a gente vai fazer a forma aqui do cotovelo, né? Ele fala sobre qual que é o senso de história do desenho. A mecânica do corpo ela tem que estar sempre junto, tem que caminhar sempre com a situação, o momento, né? O tipo de corpo, o tipo de movimento. E ele bate muito nessa tecla, né? O Michael Hampton ele fala o tempo todo sobre movimento. Ele até fala para que você pode exagerar nas posições, né? O personagem aqui correndo e você exagera na posição mesmo, né? Então se você quer que ele esteja pulando aqui, pode exagerar. Porque é justamente quando você exagera, você consegue desenvolver uma gama de expressões que depois que você desenha isso de uma forma natural, ele fica mais fácil de você captar. Um lembrete muito legal que ele fala aqui, né? Lembre-se que a figura é uma máquina de equilíbrio e desequilíbrio. O tempo todo o corpo ele está ou equilibrado ou desequilibrado. E toda essa ação ela vai determinar tudo o que está acontecendo no seu desenho. E dentro dessa mecânica a gente fala sobre a posição, né, dos músculos e os ossos, que vai falar o tempo todo de movimento. Então você sempre se faz essa pergunta, né? Qual que é a próxima etapa? Para onde que ele vai? Se o seu personagem vai levantar, vamos supor que ele está de joelhos aqui, qual que é a próxima etapa, né? Se ele está se levantando, então a cabeça está se erguendo. A gente se aproxima muito de conceito de animação, né? Inclusive. Então qual que é a informação que você tem que dar da posição do seu personagem para fazer com que o observador tenha de fato a percepção do que o seu personagem vai fazer logo em seguida, né? Então a gente não pensa nunca no presente, a gente pensa sempre um pouquinho no passado e um pouquinho no futuro. Então não sei se vocês perceberam, com certeza já, né? O Michael Hampton fala que até agora a gente ainda não falou sobre proporção. Sabe aquela coisa do quando a gente aprende desenho, né? Da cabeça, você corta aqui a esfera no meio, corta no meio aqui, aqui fica o olho. A gente ainda não falou disso, e ele fez isso de forma proposital, porque aqui
ele está realmente insistindo no movimento, a série de controles contra a queda do personagem. E esse movimento aqui, a sua missão é fazer com que pareça correto, que ele realmente tenha um sentimento, um senso de movimento. E você faça uma busca da fluidez do seu desenho. É justamente para você evitar que ele fique estático. Quando você faz um desenho se preocupando mais com a proporção, né, com as medidas, ele tende a ficar mais estático, né? Então a postura do Michael Hampton aqui é que você justamente procure, primeiro, a intenção da pose. Por quê? Porque a proporção ela vai ser percebida se a sua pose fizer sentido. Não necessariamente aqui a posição desse braço está perfeita, mas se a impressão de movimento do seu personagem está correta, a proporção vai ser vista como sendo correta também. Eu só queria definir agora algumas pequenas diferenças aqui entre aquilo que a gente está no livro do Michael Hampton e aquilo que eu chamo na playlist do Charles Bargue. Ele fala sobre gestual aqui, ele chama esse tipo de desenho aqui de gestual. E na verdade eu chamo de gestual ou aquilo que o Kimon Nicolaides, um outro professor de desenho, de um outro livro que a gente vai falar, eu chamo aquilo muito mais de gestual do que o Michael Hampton coloca. Por quê? Porque o Michael Hampton, ele estrutura o desenho com sólidos, né, com o movimento, para definir o desenho. Ele chama isso aqui de gestual. O Kimon Nicolaides, ele realmente destrói a própria estrutura do desenho. Então, por exemplo, um personagem, uma pessoa, é um traço. Veja que aqui eu não usei sólido nenhum. E ele chama isso aqui de gestual. E eu concordo muito mais com o Kimon Nicolaides do que com o Michael Hampton, nesse ponto. Outro ponto que a gente difere um pouquinho, que eu já falei para vocês agora, é sobre os traços do Michael Hampton, eles são muito mais descritivos. Falar sobre angulosidades e linhas suaves para poder descrever musculatura. Eu gosto muito de usar esse sistema, mas eu também gosto muito de misturar com o sistema da abstração, em que as linhas foram feitas para descrever o próprio desenho de forma abstrata. Eu bato muito na tecla com vocês lá no livro do Charles Bargue sobre isso. E o próprio Kimon Nicolaides também ele vai um pouco para esse caminho. Então, nesse momento aqui, a gente tem duas técnicas de desenho diferentes, mas no final das contas a gente vai se entender lá na frente, porque dentro do mesmo desenho você pode utilizar os dois sistemas ao mesmo tempo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, não deixem de comentar. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu sempre deixo as minhas redes aqui. Sempre gosto de visitar o Instagram de vocês, ver o que vocês estão produzindo. Acho isso muito legal. Lembro vocês também que a gente tá com a playlist do Charles Bargue. A gente tá com a playlist da Beth Edwards, que tá no comecinho. Comecei uma playlist também muito legal sobre a volta ao mundo desenhando pela internet. Convido que vocês visitem também, é muito interessante. E é isso aí. Em breve terão outras também, né? Grande abraço para vocês, até mais.